Pronto. Então, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, tá? Essa é a nossa primeira aula de modelo de regressão e previsão. Estou aqui no nosso site. Já viram que já coloquei o link, né? Então, eu vou clicar no link. E aqui está nossos slides da aula de hoje. Eles estão em HTML, tá? Mas se você quiser para PDF, é só imprimir e salvar como PDF e aí fica tudo pronto, tá? E a aula de hoje é uma revisão, tá? Da aula anterior. Da aula anterior, não, da matéria anterior, tá? Com paciência aí. E por que uma revisão? Porque é importante que antes de entrarmos em coisas mais sofisticadas, né, a gente entenda e revise uns conceitos básicos, tá? Que vão nos ajudar bastante ao longo da disciplina. Então vamos ver rapidamente estatística descritiva, distribuições de probabilidade, testes de hipóteses. Eu coloquei tudo com código também, tá? Mas quem nunca viu R, tranquilo, que na próxima aula vai ser a aula de R. Então, você depois pode voltar à matéria de hoje e acompanhar tranquilo. Tá? Como, logicamente, na vida real, ninguém vai montar um modelo de regressão na mão, né? Tem vários software livres para utilizar, R, Python e Julia. Eu, por afinidade, escolhi o R, mas tem outras opções também para quem gostar, né? E quem gosta muito dessas coisas de tecnologia pode tentar até nos três, né? E assim aprende muita mais coisa. Então, bom, primeiro, estatística descritiva, né? Vamos supor que temos esse conjunto de dados aqui, né? É uma amostra de pessoas, né? De vendedores. Se eles foram promovidos ou não, zero é não promovido, um promovido, né? E aqui está a quantidade de vendas, né? Vamos supor que em alguma moeda, né? Por, sei lá, por semana, por mês, né? E cada vendedor tem uma pontuação, né? Que tal, como foi atendido, né? Vamos supor que cada vendedor tem uma pontuação e uma performance, né? Se é bom ou mal, né? Vamos ver aqui. Opa. Para quem quiser ver, só fazer aqui, clique do lado, tá? E aqui aparece todo o código do R. Se você copiar esse código e colar no R, ele vai rodar certinho. Eu peguei os dados de um livro aí, que chama People Analytics. Então, todos os códigos que eu coloco aqui é só copiar e colar no R que vai rodar certinho. Tá? Bom, uma das primeiras coisas que a gente faz é calcular a média. Né? Vou passar bem rápido para essas coisas, tá? A gente tem aí observações, né? De alguma característica numérica, né? Porque a gente só calcula a média de coisas numéricas. Não faz sentido calcular a média de coisas categóricas, né? A média é o valor promédio das observações, né? A soma de todos eles dividido por N, né? E aqui está como fazer isso no R, se você quiser também conferir, né? Mas, de novo, repito que você não precisa se preocupar agora. A gente vai ver mais com detalhe, mas coloquei aqui só para vocês lembrarem, né? Ou para quem tiver curiosidade, né? E a ter um pouco aí para ir estudando. O problema da média, embora ela seja intuitiva e fácil de explicar, né? Que ela é afetada por observações extremas, né? Um ponto muito afastado, ele vai acabar puxando muito a média, né? Então, tem outra estatística, né, que também nos dá uma ideia do valor central, que é a mediana. Mas para fazer a mediana, a gente precisa ordenar as observações, né? Então, esse X com um subíndice 1, 2, 3 entre parênteses, né? Quer dizer que meus dados estão ordenados, né? Então, a mediana é o valor do meio. Se ele for ímpar, né? Vamos supor, se é ímpar, a gente sempre consegue pegar o valor do meio. Mas se ele for par, a gente não consegue pegar o valor do meio, porque não tem a posição do meio, né? Então, o que a gente faz? A gente pega os dois que estão no meio e pega a média deles e pronto. Esse daí é a nossa mediana. Tá? O bom da mediana que ela é robusta a observações atípicas. Tá? Mas a gente não sempre está interessado unicamente na posição central, não vamos falar assim, né? A mediana ou a média. Né? Também estamos interessados em saber a variabilidade dos dados, né? Realmente variabilidade em torno da média, né?
E para fazer isso, a gente calcula a variância. Nesse caso, a variância amostral, né, que é dividido por n menos 1, que vocês já sabem que dividido por n menos 1, né, porque tem milhares de propriedades, né. E bom, também dá para calcular aqui no R tranquilo. O problema da variância, qual que é? Que vocês veem que ele está elevando ao quadrado, né? Então, ele está tudo em unidades ao quadrado. Então, unidades ao quadrado não é tão fácil, assim, tão intuitivo de interpretar, né? Então, as pessoas preferem o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Né? É simplesmente raiz quadrada, né? Logicamente, quanto maior ou a variância ou o desvio padrão, maior a variabilidade, né? E o bom do desvio padrão é que ele está na mesma unidade da variável de interesse. Então, a gente tem uma noção melhor, né, da variabilidade dos dados, porque está na mesma escala. Mas essas quatro estatísticas que a gente viu falam apenas de uma única variável. Né? E se a gente quiser saber alguma ideia de pares de variáveis, a gente tem o quê? A covariância, né? Que nos vai dar o grau de associação entre as duas variáveis. Né? E ele é dado por essa formulinha aqui, que no R pode ser calculado com isso aqui. Para quem está perguntando por que eu tenho que colocar isso, é porque meu conjunto de dados original tem dados faltantes, então aqui estou falando para unicamente utilizar as observações que estão completas. Né? Mas a variância ele vai de alguma forma medir o grau de associação entre as variáveis, tá? Uma variância de zero indica que não tem nenhuma associação entre elas, entre as duas variáveis, no caso x e y. A desvantagem da covariância é que teoricamente ele pode explodir para qualquer canto. Uma covariância de 50 é muito pouco. Você pode falar que é muito. Mas você calcula outro par e vê que sei lá, tem covariância de 100. Então 50 é muito pouco. A gente não sabe mais, né? Aí fala, não, é pouco, né? Porque 100 é muito, né? Se tiver uma covariância de, sei lá, 1000, a gente não sabe, né? Então, fica sendo um pouco confuso. Então, para consertar isso, alguém queria falar aí? Pode falar. Acho que não. Mas para consertar isso, existe o coeficiente de correlação de Pearson, né? Que ele mede o grau de associação também entre as duas variáveis numéricas, né? Mas o bom é que ele está entre menos 1 e 1. Então, dependendo do valor, você já sabe se essa correlação é forte ou não, né? Se estiver perto de 1 ou menos 1, você sabe que é forte, né? Se estiver mais perto de 0, né, quer dizer que não tem nada. Se for o 0,2, que tem pouquinho. 0,7 é grande. Né? Então a gente já tem uma noção melhor dessa associação entre as variáveis. Né? Então, é uma das mais utilizadas. Né? Mas existem outras coisas também. Né? QuantX, por exemplo, que todo mundo viu na matéria passada. Com até variáveis qualitativas, temos tabelas de frequência também. Né? E gráficos. Né? Gráfico é maravilhoso. Né? Por quê? Porque num gráfico a gente consegue ver tudo. Temos histogramas, né? Como esse aqui, por exemplo, que utilizamos histograma para variáveis numéricas. Temos também boxplot, né? Que nesse caso eu estou comparando aqui para duas categorias diferentes. Vamos ver que uma categoria está mais... Tenho essa variável, o custom rate aqui, maior do que a outra. Temos o gráfico de barras, né? Que utilizamos para variáveis qualitativas. Né? Vamos ver que esse perfume C3 é o que mais se repete. E esse, acho que é o 4, ou acho que é o 4, aquele que menos se repete. Né? Temos gráfico de dispersão, né? Se queremos ver graficamente como duas variáveis se relacionam. Né? Temos também como fazer. E todos esses gráficos vocês vão aprender a fazer bonitinho no R. Tá? Outra coisa que é importante, né, além da estatística descritiva, né, que aliás vai ser a primeira mini entrega do trabalho, né, porque lembre-se que todo o processo de modelagem
tem que ter uma boa análise exploratória de dados, né? Outro ponto é lembrarmos das distribuições de probabilidade, né? A gente viu na matéria passada várias, né? Discretas e contínuas. Aqui eu vou focar principalmente em três contínuas, porque são as que mais vamos utilizar na nossa matéria. Então, a distribuição normal, né? A distribuição normal, ela é simétrica, né? Imaginem, por exemplo, aqui é vermelha. Se você traz uma linha aqui, é como se um olhasse para, como se fosse um espelho do outro, né? São simétricas, todas têm uma forma de um sino, né? Mas dependendo se ele é muito para cima, né? Muito para baixo, né? Mais aberto, né? Depende dos parâmetros de distribuição, que são a média e o desvio padrão, né? Aqui tem vários valores da média e desvio padrão. E, por exemplo, aqui, esse verde e esse azul aqui, o único que mudou foi a média, né? Então ele acabou se deslocando um pouquinho para a direita. Aqui no gráfico parece que uma cauda é maior, mas é simplesmente porque eu cortei o gráfico aqui em 10, né? Elas são simétricas, né? O roxo também, ele é simétrico também, embora eu tenha cortado o gráfico. Outra distribuição importante é a distribuição T, que ele é muito parecida com a normal, só que ela tem as causas mais pesadas. E tem a linha vermelha aqui, que ele desce muito mais rápido, tá? E as outras são distribuição T com diferentes graus de liberdade, né? A T tem esse parâmetro, né? Grau de liberdade, então ela demora mais em cair, né? Ela vai ser bem utilizada para a gente, e a distribuição T é também bastante utilizada em finanças. E outra distribuição é a distribuição F, que ela é diferente de todas as outras, né? Ela é bem assimétrica, né? Ela vai ser utilizada para fazer alguns testes de hipóteses no nosso modelo de regressão, tá? Então, essas são as três distribuições que a gente tem que lembrar, tá? Então, você não precisa lembrar a fórmula delas, mas precisa lembrar-se a cara delas, né? Saber que a F é assimétrica, né? Que a T é parecida com a normal, mas tem causas mais pesadas, assim, que a normal é simétrica. Agora, uma das coisas nas quais estamos bem interessados com essas distribuições, né, é nos quantis. Lembra-se que o quantil divide a nossa distribuição, né? Vamos supor que essa área aqui, vamos ver se funciona esse negócio aqui. Olha. Essa cara aqui é um alfa, tá? Então, toda essa área aqui é alfa, então tudo que está do outro lado, né? Como isso daqui é 1, né? É 1 menos alfa. Por quê? Porque a área dessa distribuição tem que ser 1, né? Então, a gente vai estar muito interessado nesse carinha, nesse valor B. É muito interessado nesse cara, que vai ser o cara que vai separar, né, a esquerda alfa e a direita 1 menos alfa. Por exemplo, se esse alfa for 0,05, né, a gente vai pegar um quantil, né? Se esse alfa for 0,5, ou seja, meio, né, vai ser outro quantil. Se for, por exemplo, 975, vai ser outro cara. Né? Veja que tem valores diferentes. Né? Se o alfa for 0,05, ele vai ser aqui por aqui, né? Porque essa área aqui tem que ser 0,05, né? Se for 0,5, ele vai acabar por aqui, né? E se for 975, ele vai pegar de menos infinito até por aqui, quase. Né? E isso que vai acontecer. Então, a gente vai pegar vários quantis, né? A gente vai estudar isso. Não se assuste, não, é tranquilo. Tá? Só para lembrar um pouco do que a gente precisa de saber um pouquinho. E temos a mesma coisa para a distribuição T. Tá? Nesse caso, uma T com 7 graus, né? Os comandos estão aqui para que você, depois da nossa primeira aula de E, que é na quinta-feira, você reveja a aula, né, e tudo mais. E de forma semelhante para a distribuição F. A gente vai precisar colocar simplesmente os parâmetros, né? Mas o computador faz tudo para a gente. Então, beleza.
Algumas coisas interessantes da distribuição normal que temos visto são as seguintes. Tx1, x2, txn, elas são variáveis aleatórias normais, né? Mi sigma. Então, esse cara aqui, todo esse cara aqui, sigma normal, 0,1. Né? Esse processo aqui, sigma normal, 0,1. Isso aí é uma propriedade interessante, né? Vejam que esse daqui é a média, né, desses caras, né? E esse daqui é dividido por raiz de n. Essa propriedade já tínhamos visto. Quando não conhecemos sigma, o que acontece? A gente não vai ter mais uma distribuição normal, tá? A gente vai trocar para uma distribuição T, que também já vimos, né, na matéria passada, né, todo mundo já deve ter visto quando fez teste de hipóteses, né, para a média. Então, substituímos o sigma por sigma chapéu, porque na prática, na verdade, nunca observamos sigma, né? Então temos que estimar esse cara e o preço que a gente paga por substituir sigma com sigma chapéu é que a distribuição não é mais normal, tá? Vai ser uma distribuição T. Tudo bem que quando n é grande, a distribuição T e a normal são próximas, tá? Mas quando n é pequeno, tem diferença, tá? Outra propriedade interessante é a seguinte, né? De x1 até xnx, sigma normal, μx, sigma x, e y1 até yny, sigma normal, μy, sigma y, a gente tem que esse quociente aqui seja uma distribuição f. Né? Que a gente também já viu quando faz teste para comparar variâncias, certo? Isso, comparar variâncias. Né? Então, essas coisas a gente já tinha visto. E se você não viu, tá vendo agora. Tá? A gente não vai entrar muito em detalhe, mas essas são as distribuições que a gente vai utilizar na matéria. E outro teorema que é interessante é o teorema central do limite, né? Que basicamente fala o seguinte, né? Se você tem n variáveis aleatórias para n grande, elas são independentes, identicamente distribuídas, né? Quer dizer, pode ser de qualquer distribuição, tá? Com esperança e variância finitas. Né? Então, esse cara aqui vai ser aproximadamente normal 0,1. Eu lembro que fiz uma simulação mostrando para alguns, para quem pegou comigo, como que isso é verdade, né? Que mexendo na distribuição, seja qual for, quando ele crescia, tudo convergia para uma normal, né? Esse teorema é fantástico. E aqui a gente vai utilizar bastante ele, né? Então, é bom darmos uma lembradinha. Né? E o que mais a gente vai fazer? Teste de hipóteses, né? Lembre-se que quando fazemos um teste de hipóteses, a gente está interessado em quê? Em verificar, né? Se, obviamente, com base nos dados da nossa amostra, a gente rejeita ou não rejeita uma determinada afirmação, uma hipótese sobre algum estado da natureza, né? Sobre algum parâmetro de interesse. Lembre-se que a gente rejeita ou não rejeita, né? Não tem isso de aceita. Né? É rejeitar ou não rejeitar uma hipótese. Né? E para fazer um teste de hipóteses, a gente precisa de quê? A gente precisa de algumas coisinhas lá. Definir o nível de significância alfa, tá? Construir uma estatística de teste, comparar o valor da estatística de teste com o quanti teórico da distribuição de estatística de teste, né, sobre H0, e, dependendo do resultado que tiver nessa comparação, tomar uma decisão, né, sobre rejeitar ou não rejeitar H0. Né? Então, beleza. Um dos primeiros testes, né, que todo mundo acho que viu, por exemplo, o teste da média. Né? Queremos testar, né, se a média é igual a um valor ou é diferente de um valor. Né? Por exemplo, o salário dos professores do Brasil, da universidade, do ensino básico, sei lá, é igual a 5 mil reais ou diferente de 5 mil reais? A gente não vai pegar todo mundo, né? Pega uma amostra, pega sua média amostral, sua variância amostral, né? E como a gente sabe que esse cara aqui segue uma distribuição T,
né? Essa é a nossa estatística de teste. E nosso critério para rejeitar é se o valor absoluto desse carinha for maior do que uma distribuição T, né? O quantio 1 menos alfa meios de uma T n menos 1, a gente rejeita. Caso contrário, não rejeita, né? E, logicamente, também podemos fazer testes unilaterais, né? Então, por exemplo, o R faz tudo para nós, né? Vamos supor aqui que estamos testando que μ igual a 4 vai ser diferente de 4. Definimos nosso nível alfa. O teste T é simplesmente T.teste, né? E ele dá todas as informações, né? Essa aqui é a nossa estatística de teste. A gente precisa pegar esse 349 para montar o quantio teórico e compara, né? O módulo desse cara, né? No caso, como menos 8 o valor absoluto é 8, né? 8 é maior que 1,96, sim. E como é, então rejeitamos H0, né? E aqui está tudo, né? Falo que é um teste bilateral, né? De dois lados. Defino aqui que é o valor teórico e tudo mais, né? Mas, de novo, quem não viu, fica tranquilo que você vai ficar craque à medida que vamos aprendendo juntos aí. E também poderíamos fazer testes unilaterais, né? Que não sempre estamos interessados em saber se é igual ou diferente, né? Estamos interessados em saber se é menor ou igual, né? Ou se é maior ou igual, né? Então, a estatística de teste é a mesma, no fundo é a mesma, o que vai mudar a nossa regrinha de decisão, né? E lembrem que se aqui é maior, aqui também é maior, e se aqui a alternativa é menor, caramba, é menor, aqui também vai ser menor, né? Então, para essa hipótese da esquerda aqui, a gente vai rejeitar se for maior do que uma t em quantio 1 menos alfa, né? O menos alfa vai estar do lado, vai pegar quase tudo que está por aqui, né? No gráfico. Né? Vai rejeitar e no outro lado vai rejeitar se for o quantio alfa, uma t com n menos 1. Mas eu vou explicar com mais detalhes nas próximas aulas, né? Só para vocês lembrarem, né, um pouquinho. De novo, né? No RT que eu vou fazer também, claro que é maior, menor, né, tudo mais. Aqui vocês veem algo que chama p-valor, que não sei se outro professor passou, mas eu não passei. Mas vocês vão aprender o que é esse p-valor, tá? Vão aprender o que é esse p-valor na hora de interpretar os resultados, tá? Minha paciência, só isso daqui só para deixar vocês animados com a matéria, tá? E uma coisa que vocês não ouviram, pelo menos não ouviu quem fez matéria comigo, e que vai ser utilizado nessa matéria, é esperança condicional. Tá? E não vira por quê? Porque é um conceito bem mais chato de explicar. Mas eu vou tentar passar aqui bem de leve, porque eu utilizo bastante. Imagine que temos duas variáveis aleatórias, x e y, com densidade conjunta dada por esse cara aqui. Isso daqui é densidade. As marginais, elas são obtidas dessa forma. Você tem que integrar a conjunta. Se você quer a marginal de x, você tem que integrar em função de y. E se você quer a marginal de y, você tem que integrar em função de x. Putz, professor, eu não sei integrar. Calma, a gente não vai integrar na mão. A gente, na verdade, nem vai precisar integrar. Só precisa disso para você entender a ideia, tá? Então, se temos a densidade conjunta, né? E temos as marginais, a gente consegue construir uma densidade que é a densidade condicional de I dado x, né? E ela é definida dessa forma, que é muito parecido, né, com a fórmula que a gente utilizava para a probabilidade condicional de eventos, né? Lembra que era a probabilidade da interseção dividida pela probabilidade de B, no caso, né? Aqui é mais ou menos isso aí também. Isso aqui não sou B, é o evento x igual a x, né? Então a gente consegue calcular essa densidade condicional. E a esperança condicional não é nada mais que aplicar esperança nessa densidade condicional aí, né? Então, basicamente aplicar, opa, aqui é igual,
aplicar a esperança, né? A integral de medida infinita a infinito de I pela função densidade condicional, integrar esse cara, né? E essa é nossa esperança condicional. Vejam que aqui é x, né? Por quê? Porque na verdade a gente tem que calcular essa esperança condicional para cada valor de x, né? E no fundo, vocês veem que essa esperança condicional, então ela depende do valor de x, né? E como x é uma variável aleatória, essa esperança condicional ela também é uma variável aleatória. E como é uma variável aleatória, a gente consegue calcular a esperança de uma variável aleatória, né? Então tem um teorema que a gente vai utilizar bastante, que é esse teorema aqui, né? A esperança de esperança condicional é igual a esperança, né? A esperança da esperança condicional de y dado x é igual à esperança de y. E a esperança da esperança condicional de x dado y é igual à esperança de x. Esse teorema a gente vai utilizar bastante, tá? Algumas demonstrações que eu vou fazer lá nas outras aulas, né? E tem outras propriedades também de esperança condicional, né? Porque temos três variáveis aleatórias, né? X, Z e Y. A esperança condicional de Y mais Z dado X, você consegue separar, né, a esperança condicional de Y dado X mais a esperança condicional de Z dado Y, dado X, né? Aqui, se Czinho for uma constante, ele vai sair. Essa terceira que a gente vai utilizar bastante, que a esperança condicional de x multiplicado por y dado x é simplesmente x multiplicado pela esperança de y dado x. E para vocês entenderem, pensa o seguinte, né? A esperança de x é y, né? Dado x. Quando você já observou x, já sabe quem que é x? X não é mais uma variável aleatória. Você já sabe quem que é esse cara. Então ele vai sair porque acaba virando uma constante, né? Porque você já sabe o que é. Então ele sai da esperança porque é uma constante e você só aplica esperança naquilo que você não sabe, né? Que no caso seria y. Né? Isso aplica para qualquer função de x, né? Como você conhece x, você conhece qualquer função de x, né? Então, para vocês entenderem como funciona essa tal de esperança condicional, vamos fazer um exemplo, tá? No caso discreto, só para vocês entenderem, tá? Imaginem que temos esses caras aqui, tá? X e Y são duas variáveis aleatórias, discretas, e essas aqui são as probabilidades, né? De ter um Y0x0, Y0x1, Y1x0, Y1x1, né? Então, esse cara aqui, a probabilidade de obter um Y0, vocês já sabem que aqui vai ser um 8 dividido por 20. E esse cara aqui vai ser um 15 dividido por 20. E esse cara aqui embaixo vai ser um 8, eita, dividido por 20. Ficou horrível, mas tá valendo, tá? E esse cara aqui também vai ser um 15 dividido por 20. Então, se a gente quiser, por exemplo, calcular a esperança, né, de alguém, por exemplo, de y, né, a gente teria que fazer o quê? O valor de y que é 0 pela probabilidade, mais o valor de y que é 1 pela probabilidade, né? Então, vai ser 0, né? Por 2 quintos, né? Por quê? Porque se você cancelar aqui, vai virar 2 quintos aqui e 3 quintos aqui. Mais 1 multiplicado por 3 quintos vai ficar 3 quintos. Todo mundo sabia fazer isso, não tem novidade nenhuma. E se quisermos calcular a esperança condicional de y, dado que x é igual a 0? Aí a coisa muda um pouquinho. Por quê? Porque primeiro precisamos calcular a função de probabilidade de y dado x igual a 0. Assim como no caso contínuo, a gente precisa calcular a densidade
No caso discreto, a gente vai precisar calcular a função de probabilidade. E depois disso, calcular o valor esperado sobre essa nova função de probabilidade. Então vamos lá. No caso contínuo, né, a gente vai ter isso aqui, que é exatamente igual ao caso que tínhamos com eventos. Né? Então a gente precisa calcular essas probabilidades da conjunta aqui, dividir pela probabilidade de ser zero. Né? Então pronto. Vejam aqui, aqui embaixo era a probabilidade de x ser igual a 0,8 sobre 20, né? Então eu vou calcular aqui o 2 sobre 20, que é esse cara aqui, dividido por 8 sobre 20, e esse 6 sobre 20, dividido por 8 sobre 20. Que é exatamente essa formulinha aqui. Então vai ficar 1/4 e 3/4. Né? Esse cara aqui é a função de probabilidade de x, dado que y é igual a 0. Tá? Mudou um pouquinho, você vê que mudou, né? Por que mudou, professor? Porque você tem uma observação a mais agora. Você tem a observação, você tem a informação de que x é igual a 0, né? Então, muda um pouco essa informação, né? Então, a gente calcula essa esperança. Vai ser para cada um dos valores de y, né, que pode ser 0 ou 1. Vamos pegar a probabilidade desses carinhas, né? Ou seja, 0. Professor, Oi, eu não entendi muito bem essa última parte. Você pode reexplicar, por favor? assim, ó. A gente tem isso aqui, né? A gente calculou as probabilidades marginais, né? Para y igual a 0, para y igual a 1, para x igual a 6 e para x igual a 1. A gente quer agora uma tabelinha assim, né? Mas de y, dado que x é igual a 0. Ou seja, somente quer essa primeira coluna. Mas a gente tem que atualizar essas probabilidades. Porque uma coisa é falar que a probabilidade de y igual a 0 é 8 dividido por 20, e que a probabilidade de y igual a 1 é 15 dividido por 20. E outra coisa é fazer essas probabilidades, dado que a gente já sabe que x igual a 0. Ou seja, essas duas probabilidades aqui, essa aqui, ó, a gente tem que trabalhar com elas de forma que a soma das duas probabilidades seja 1. Tá? Deixa eu aqui. Seja 1. Então, como que a gente faz isso? Vai pegar esse cara aqui, dividido por esse 8 sobre 20, né, que vai reescalar o valor. E esse 6 dividido por 20 vai dividir com o 8 dividido por 20. Né? Então, a gente vai ter, de um lado, por exemplo aqui, né? 2 dividido por 20. Tudo isso dividido com 8 dividido por 20. Tá, ficou horrível. E do outro lado vai ter o 6 dividido por 20. Tudo isso dividido por 8 dividido por 20. A gente vai recalcular as probabilidades, né, que a gente já sabe que esse x é igual a 0. Né? E isso daí é simplesmente o que fiz essa fórmula. Né? A mesma coisa, só que essa fórmula está em forma de fórmula. O outro foi pela lógica. Né? A gente vai rescalar as probabilidades, né? Porque se só temos duas opções, y1 e y0, né? A soma dessas duas tem que ser 1. Né? Então, como a gente sabe qual que é a probabilidade de x ser igual a 0, a gente vai rescalar as probabilidades, né? Vai reponderar elas para que a soma seja 1. Então, foi isso que eu fiz aqui, né? 2 dividido por 20, 8 dividido por 20. Opa, aqui 20, tá, né? 29 não, aqui 20. 8 dividido por 20. Com isso, eu formei o 1/4 e 3/4. Que esse daí é quem? A função de probabilidade da variável condicional y dado x igual a 0. Né? Isso daí a nova distribuição que eu queria. Ficou um pouco melhor, mais claro? Sim, ficou assim, brigadão. Imagina. Então, bom, a gente já calculou a probabilidade, a função de probabilidade, a gente
simplesmente vai calcular a esperança, mas sobre essa nova função de probabilidade. Ou seja, 0 multiplicado por 1/4, mais 1 multiplicado por 3/4. Né? Isso daí vai dar 3/4. Ou seja, a esperança condicional de y dado x igual a 0 é 3/4, que nesse caso foi diferente dos 3/5, que era a esperança de y. Ou seja, são valores diferentes. Tem casos que pode dar igual? Tem. Tá? Mas, em geral, não vai dar. Tá? Então, essa esperança condicional, esse conceito de condicional, a gente vai utilizar bastante ao longo da disciplina. Talvez não de uma forma tão técnica quanto isso, mas principalmente vai utilizar as propriedades dela para provar algumas coisinhas. Tá? Então, todos esses conceitos que vimos aqui, eles são a base para a nossa matéria. Tá? Então, recomendo que você releia e à medida que a gente for praticando com o R, também você vai praticando. E caso você precisar dar um reforço, né, na matéria passada, se você faz clique aqui, ele vai te mandar na playlist da turma passada dessa matéria. Então aqui está tudo o que eu dei na matéria passada, caso alguém quiser reforçar alguma coisa. Tem coisa do R também aqui, aliás, comandos básicos, né? Então quem quiser dar uma olhada, está aí. Mas também não precisa se preocupar, porque eu vou ensinar R desde zero, como se você nunca tivesse visto. E se você já viu, paciência, porque a ideia é que todo mundo aí consiga acompanhar tranquilo. Tá bom? Bom, só vou desligar aqui, parar a gravação.